Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente tem nessa sexta-feira agora o nosso evento, mais uma edição do nosso evento Drink About, né? O Drink About, a gente criou, né, na SBPM como uma oportunidade para a gente promover um encontro, né, da comunidade de pesquisadores, e a ideia era ser fisicamente um encontro físico, né, num bar, né? A gente fez uma edição beta, uma edição zero, e aí quando a gente foi fazer a primeira, né, edição, já com esse, rebatizada com esse nome, já tínhamos até o tema da discussão, aí veio a pandemia, né? E aí a gente começou a fazer os nossos drink abouts dessa maneira, virtualmente. Né? Então, agora, hoje a gente tem o prazer, né, de ter conosco aqui no Drink About de hoje o Eduardo Tomia, que está lançando, né, mais um livro novo. Né? O Eduardo é um dos especialistas, né, de branding. Né? A gente vai conhecer um pouco, né, da carreira dele, né, e também da ideia, né, desse novo livro, né, que se chama O Valor do Branding no Novo Normal, né? Então, um tema super atual. E conhecer um pouco, né, como é que foi a ideia do lançamento desse livro, como é que surgiu isso, né, e qual é o conteúdo, né, o que tem de relevante aí no livro. Tá? Então, a gente vai fazer um encontro assim, bem descontraído, vamos fazer ali um bate-papo com o Eduardo, e depois, no final, o público também, né, vai poder fazer suas perguntas também, tá? Quem ficar até o fim, né, vai participar do sorteio, né, de um exemplar do livro do Eduardo, tá? Bem, então é isso. Vou passar, então, a palavra para o Eduardo, tá? Para contar para a gente um pouco, né, da onde surgiu a ideia de lançar esse livro, né? Como é que foi o insight? Legal. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Luzia. Bom, vamos lá. O consultor adora passar PowerPoint, né? Eu juro por Deus, gente, que eu não vou fazer muito PowerPoint, tá? Prometi para a Cíntia e para a Luzia para a gente fazer um negócio super descontraído, tá? Então, tem alguns PowerPoints que eu vou botar aqui e prometo fazer uma coisa que não seja muito chata. Mas primeiro, tá, gente, eu queria agradecer muito a SBPM, tá? Pela oportunidade, Cíntia, Luzia, pessoal, aí, poxa vida, parabéns aí pelo trabalho de vocês, de todos vocês. Espero poder aprender bastante aqui nesse nosso bate-papo, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, tá? E eu queria começar aqui, né, falando disso aqui, né? E eu falei, poxa, o que é isso, né? Pô, como é que começou esse livro? Como é que começou a ideia desse livro? Como é que foi isso, né? Final de 2019, né? Aí eu estava de férias, estava com meu filho, né? A gente foi assistir o jogo do Paris Saint-Germain, né? E eu não sei se vocês sabem, mas no final de 2019 estava tendo uma greve, né? Eu tive quase que voltar a pé do estádio para o meu hotel, né? E na volta, a gente parou num bar, né? E, poxa, de maneira muito descontraída, eu cheguei para ele e falei, Dudu, vamos falar para o ano que vem. Como é que vai ser o ano que vem, né? Vocês imaginem, né? Alguém podia imaginar em 2019 que a gente ia passar por que a gente está passando em 2020, né? Acho que ninguém, o mais pessimista do mundo ou o mais inovador do mundo nunca pensaria que a gente podia passar por isso. Mas eu me atrevi a falar dois projetos que eu tinha com ele, né? Falei assim, Dudu, meu último livro foi em 2013, né? Eu escrevi um livro na editora Atlas, tá? Chamava-se Branding Analítico, né? Suporte quantitativo para o branding, né? Então, um lado muito forte que eu trago, eu vou tentar trazer um pouco, dividir um pouco com vocês esse ponto, né? E eu falei para ele, eu vou lançar um novo livro, um quarto livro, né? E a segunda coisa é que, eu sou empreendedor, né, gente? Eu acho que todos me conhecem aqui, eles me sabem que eu abri uma empresa junto com o André Galeano, a gente abriu a Brand Analytics, né? E, eu queria abrir uma nova empresa, queria abrir uma nova consultoria, né? Então, essas foram duas coisas que começaram esse ano e de fato foram a origem, né? E aí, eu quero completar isso, né?
né, com a minha primeira promessa cumprida, né, que foi o livro, né, o quarto livro, né, e de fato eu vou querer mostrar um pouco esse livro. E aí, para provocar um pouco meu amigo Rodrigo Lacerda, né, eu quis mostrar um pouquinho também a minha paixão aqui do Palmeiras, aqui no Brasil, né, para vocês que me conhecem, todos que me conhecem sabem da minha paixão pelo Palmeiras e por esse meu filho maravilhoso aqui, né, pelo Dudu, né, que é o meu filho, né, e que, poxa vida, eu queria muito, muito homenagear de alguma maneira ele, né. Então, assim, eu estruturei esse livro, né, foi uma obra que foi pensada desde o começo do ano, mas obviamente que chegou em 18 de março, ela mudou completamente de direção, né? E foi para um tema do valor do branding, né? Para entender se nesse novo contexto ainda o branding é relevante, como que é esse processo, como é que fica isso e o tal do valor de marca, tá? Um tema ao qual me especializei bastante, né? E que a gente vai tá dividindo com vocês um pouco essa história, né? E quando eu fiz esse livro, eu falei assim, nossa, depois que eu terminei, eu falei, nossa, tem um cara que eu queria muito convidar para fazer o meu prefácio. Uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração profunda, tá? Não só pelo profissional que é, um executivo que, poxa vida, você pensar em alguma marca no Brasil, você pode pensar que esse cara já teve o dedo dele, tá? Que é o Rodrigo Lacerda. Tá? Então, eu queria e ele assim, tem várias virtudes, né? Tem um defeito gigantesco, né? Que é esse aí que eu vi essa camisa aqui, eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, você é corintiano, né? Mas é um cara que eu queria muito, que eu convidei muito, ele é um grande amigo nosso, e enfim, né? E que eu queria convidar ele para dar umas palavras iniciais sobre o prefácio do livro, que ele escreveu o meu prefácio de livro, né? Então, eu queria, de uma maneira muito informal, Rodrigo, te convidar para você falar um pouquinho desse livro aí, né? Dessa obra aí, desse novo projeto que eu tô colocando. Primeiro, foi um grande prazer e surpresa ser convidado para participar do prefácio desse livro. Eu lembro que eu estava num projeto social lá no Vale do Jequitinhonha, quando eu recebi a mensagem do Eduardo, e eu parei na hora do almoço e aquilo não saiu da cabeça, eu disse, puxa, responsabilidade, né, falar sobre um projeto de branding, um livro desse, com esse valor, né, no momento que a gente está passando. E eu parei para tomar um lanche, peguei um papel, uma caneta, e em meia hora estava escrito, porque foi muito fácil escrever sobre esse tema conectado à experiência que eu tenho com o Eduardo. A gente já tinha feito vários projetos de marca em diferentes empresas que eu passei, e tínhamos acabado de fazer um projeto muito bacana, inclusive na J. Macedo, que foi conseguir descobrir o valor das marcas, inclusive para uma possível negociação da empresa. E isso foi muito relevante, porque todo mundo ficou surpreso de um tema que sempre é muito intangível, a facilidade que o Eduardo tem de trazer esse tema de forma simples. Então, eu acho que o meu prefácio passou muito por isso. É um tema que sempre é muito abstrato, muito difícil, eu sempre tive muita dificuldade de defender nas empresas que eu trabalhei, todos os investimentos que são feitos pela marca, porque é algo que, no final, tem vários indicadores, mas é difícil você tangibilizar isso para um CFO. E o Eduardo sempre conseguiu me dar muito apoio para trazer isso dentro de uma linguagem mais simples, mais comum, e que todos passassem a respeitá-la e considerá-la como um valor para colocar no resultado do negócio, resultado da empresa, para colocar isso no balanço. Então, não foi difícil fazer esse prefácio, e principalmente quando a gente olha esse desafio, que é falar, pô, mas o que muda daqui para frente nessa discussão de marca? Muda que as marcas cada vez vão precisar ser mais humanas, mais simples, mais próximas do consumidor. E o Eduardo tem uma visão muito humana, muito próxima do mundo real, de valor, do quanto a marca pode contribuir para o aspecto social. E aí eu fiquei ainda com mais prazer de poder participar desse projeto, porque eu acho que precisamos disso. Precisamos de pessoas como Eduardo que consigam falar de marca, não só como valor para o acionista, mas como valor para a sociedade. E o Tomia tem muito essa habilidade. Então, te agradeço por ter feito parte desse projeto. E, enfim, acho que tudo que você escolheu errado o seu time, você fez certo na profissão que você adotou. Então, obrigado aí por ter me escolhido para fazer parte desse projeto. E Rodrigo, poxa vida, até a sua paixão pela sua família também é uma coisa que
eu acho muito bonita aí de você, e eu também tenho isso muito pelo meu filho também, então, pô, puta, então, assim, pela minha esposa, pelo meu filho, então, assim, pô, muito legal, e essa foto tem tudo a ver, né, tem tudo a ver, parabéns aí por tudo, e muito obrigado, Rodrigo, pelo prefácio. Quem comprar o livro vai ver, poxa, foi muito bacana, eu fiquei, de fato, fiquei até emocionado quando eu consegui ver esse prefácio aí, e muito obrigado, Rodrigo, por esse ponto. Bom, vamos lá. Agora eu queria falar para a Cíntia me ajudar um pouquinho, tá? Porque aí a gente vai começar um bate-papo. E é bate-papo mesmo, tá, gente? É bate-papo. Eu acho que o briefing que eu recebi da Cíntia é esse, tá? Rodrigo, quiser entrar, Galina, o Edu, eu vi o Edu da Articola. Pô, putz, por favor, gente, vamos fazer disso uma coisa, um momento aí, um drink, né, Cíntia, tá? Então, se puder começar, a gente poder começar a falar um pouquinho do livro, da estrutura do livro, acho que tem um pouco da história de brand, se você quiser começar um pouquinho, Cíntia. Ok. Bem, acho que no vídeo não dá para ver, mas minha blusa é azul, desculpa, é verde também, porque nós compartilhamos, né, do mesmo time, né? Sou palmeirense desde criancinha também, né? Da época que o Ademir da Guia jogava. Epa, Opa! Entreguei minha idade, pronto. Mas é isso, só para provar que eu sou palmeirense desde criancinha mesmo. Não é só para agradar a Tomia aqui, não. Então, vamos lá. Bem, olhando aí o seu currículo, né, a gente vê, né, que você é engenheiro e mestre, né, pela Poli da USP, né, quer dizer, mais um engenheiro que adentrou aqui, né, a nossa área, né, de marketing, de pesquisa, né, você foi sócio, né, há muito tempo, né, da Trevisan Consultores, né, na área de valuation de empresas, né. Como é que você entrou para o branding, né? Como é que foi esse processo, essa evolução aí para o branding? Bom, vamos lá. Eu acho que antes disso, eu queria até falar um pouquinho do meu currículo, meu histórico escolar mesmo, né? Assim, putz, eu sou bem radical da área analítica mesmo, né? Os meus papos com o Rodrigo são bem assim, né? Putz, eu sou muito analítico, né? Fiz me graduei e fiz meu mestrado pela Poli, e pela Poli eu fiz uma tese de mestrado, que era um modelo financeiro, isso foi em 95, tá? Que, poxa, quantificava, né? Um modelo de quantificação de valor financeiro de uma empresa sucroalcooleira, né? Então, uma coisa bem que envolvia estatística, envolvia finanças corporativas, envolvia aí uma parte aí, aprendi muito com o pessoal da FEA, da USP, o professor Securato, o professor Abraham Yu, né? E essa tese foi tão legal que eu ganhei o prêmio Unibanco como a melhor tese de 94, né? E, aí eu entrei na Trevisan, né? E a Trevisan, e eu não sei se tem alguém da Trevisan, se o senhor Antoninho está aí, eu convidei-o para isso, mas a Trevisan foi uma grande escola, né? Assim, ela fez todas as privatizações na década de 90, né? 90, 2000, né? Foi a década que teve mais privatização aqui no Brasil, fusões, aquisições, compra e venda, uma série de coisas, né? E a gente emitia pareceres de valor de empresa, tá? De quanto valia a empresa, do valor do intangível, tá? Então, aí, eu fui desenvolvendo bastante isso, porque a minha tese toda, minha formação toda, eu li o Copland, li o Damodaran, um monte de caras, assim, feras de finanças, eu queria fazer até um doutorado de sanduíche, né? E na Trevisan era um prato cheio, porque o Trevisan era um cara que, poxa vida, tinha um nome maravilhoso, uma empresa que focava em educação, uma empresa que sempre foi isso, né? Esse foi um diferencial importante do Trevisan. E essa área a gente fez um monte de privatizações, fez um monte de compra e venda de empresas, M&A, né? E foi numa dessas operações que eu conheci um cara que mudou a minha vida, viu, Cíntia? Assim, um cara que, de fato, foi o cara que me apresentou o branding, tá? É um cara chamado Ricardo Guimarães, tá? O Ricardo, para mim, assim, uma fera aí, um cara que, nossa, eu vi uma apresentação dele, juro por Deus, gente, eu fiquei encantado. Isso em 99, acho que foi, tá? E assim, cara, fiquei encantado com aquilo e falei, não, dos intangíveis, esse aqui é o mais importante. Então vamos aprender como faz a avaliação própria disso. Em 99 eu me juntei à Interbrand, né? E fui o primeiro funcionário da Interbrand aqui no Brasil. Passei um tempo em Nova York para aprender essa metodologia
E, puta, que escola, viu, gente? Nossa, puta, vocês vão ver alguns charts que eu vou mostrar aqui, assim, de coisas bem legais que eu vi lá, né, nesse momento que eu fiquei lá. E trouxe aqui, né, fui o primeiro funcionário da Interbrand no Brasil, abrimos, eu e o Alfredo de Lima, tá? A gente abriu a empresa em 2000, né? E, putz, trouxemos praticamente o branding, o brand valuation aqui, da Interbrand, praticamente foi a abertura daí, né? Depois, em 2000, em seguida, né, eu comecei a fazer esse mesmo trabalho que eu trouxe para o Brasil. Eu comecei para o Chile, para a Colômbia, para a Argentina, para o México e para Portugal e Espanha. Então, eu comecei a introduzir essa coisa do brand valuation nesses mercados, né? Então, eu virei diretor de várias operações de brand valuation pela Interbrand, né? Aí, em 2006, deu aquela veia empreendedora, eu e o André Galiano, né? O André, que, puta, eu tenho um profundo respeito por ele, talvez uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, já conheci na minha vida, tá? A gente abriu a empresa, né? Abriu a empresa em 2006, né? Em 2013, a gente foi vendido para a Kantar, né? Para a WPP. E aí, a partir daí, eu virei diretor executivo, né? E agora, né? Estou nessa nova empreitada aí, depois no começo do ano, comecei a alinhar a minha saída da Kantar, né? Mas, na verdade, eu não saí da Kantar porque, na verdade, eu estou fazendo parceria com a Kantar. A Kantar é minha parceira para várias coisas, faço muitos projetos de brand valuation com a Kantar, tá? Uma empresa que eu tenho um profundo respeito, né? E daí eu vim aqui para o mundo de insights, o mundo de valuation, tá, Cíntia? Assim, não sei se eu fui muito detalhista, mas é um pouco de como foi isso, né? Como foi esse processo, né? Você também deu aulas, né, em MBAs, né, para disseminar, né, a conhecimento sobre o branding, né? O que você pode falar para a Posso gente pedir uma definir coisa? o que é branding? Eu não sabia que... Posso pedir um favor? Eu não Sim, sabia que claro. o Galina... Eu quero que o pessoal comece a participar, tá, gente? Começando a puxar um pouquinho. Eu não Tá. sabia que o Galina ia participar disso aqui. Ô, Galina, você não quer falar um pouquinho? Eu dei na Universidade Positiva, em Curitiba, no MBA de Brand, tá? O Galina aí, que está aqui, o Marcelo Galina, é um professor, né, de Brand pela Universidade Federal, pela Universidade Positiva, né? E, pô, Galina, fala um pouquinho, vai, pô, putz, você que me conheceu desde, acho que fizemos um monte de cursos juntos, né? Você até está no livro também, né, Galina? Puxa, fico contente da lembrança aqui. Eu também sou verde, tá? Mas eu sou verde do Coritiba. Não é um time tão forte quanto o Palmeiras, mas a gente já, em vários jantares, a gente falou de futebol. Então, como o Tomiya falou, a Universidade Positiva, a gente abriu uma pós em branding em 2009, oriunda ali da Faculdade Rio Branco do Antônio Roberto, e desde o começo, na busca de pessoas que pudessem vir compartilhar, e o nome do Tomiya foi um dos primeiros que foi citado. A gente entrou em contato e desde 2009 a gente teve turmas até 2017, e o Tomiya foi um dos professores. A gente tinha muitos professores do eixo Rio-São Paulo, né? Mas o Tomiya sempre foi uma pessoa de muito destaque, assim, muito bem avaliado pelos alunos por dois motivos. Primeiro, pela sua competência, o histórico dele aí, e o segundo, pela simpatia, sempre disponível, aberto para conversas, né? Então, foram de 2009 a 2017, são aí alguns anos de turmas. Alguns anos, né? Alguns anos, e o que é interessante, essa pós acontecia em final de semana, sexta e sábado, porque nós tínhamos que trazer algumas pessoas de fora, e era muito cansativo, sempre foi cansativo, mas o que dava bastante sabor, né, e uma injeção de energia, que as sextas-feiras após a módulo nós íamos para jantar, né, Tomiya, e esses jantares sempre eram bastante... Lá no Madeiro, né? No Madeiro, no Badida, e lugares assim que a gente podia conversar bastante sobre brand, sobre futebol, sobre família. Então, assim, e todos os alunos até hoje da turma têm o Tomiya como uma referência, assim. Então, os livros dele sempre foram utilizados. Então, assim, para nós é um orgulho, dentre todos os professores, dizer que o Tomiya é parte do corpo docente do nosso grupo aqui, pela sua experiência e sua capacidade aí. Um prazer. Então, é que, Cíntia, na verdade, assim, né, o brand é uma coisa, brand valuation é uma coisa muito nova, né, uma coisa muito recente. E eu pergunto aqui para todo mundo aqui, quem teve branding na graduação, né? Porque ninguém teve, né? Assim, as pessoas não tiveram essa formação, é uma coisa relativamente nova, né? E uma das coisas que eu aprendi com o Antoninho Marmo Trevisan foi isso, né? Que, putz, eu acho que da aula, primeiro que se aprende muito, né? E esses anos aí que eu tinha com o Positivo, eu dei aula no Positivo, na GV,
Dom Cabral, em várias universidades, né? Puta, a gente aprendia muito, pô. Aprendia muito com os clientes, como o Rodrigo, o Edu da Artipola, com o pessoal, mas assim, a gente aprende muito com esse processo, né? E com os alunos, então, putz, é maravilhoso isso, né? E para a gente, por isso que é um dos motivos também pelos quais eu escrevi esse livro, também porque é para disseminar uma coisa que putz, parece um mito, parece uma coisa muito distante, né, Cíntia? E putz, eu queria realmente tentar trazer isso um pouquinho mais para essa realidade, né? E o que é branding e o que não é branding? Bom, aí eu vou usar um pouquinho de PowerPoint, tá? Então é o seguinte, né? Aí um pouquinho do que eu gosto de explicar isso, né? Então, vocês lembram que eu falei para vocês que em 99, né? Eu fui fazer um curso, na verdade, fui ser treinado para um tema de consultoria de branding, fiquei um tempo na Interbrand, né? E pô, aí lá me mostraram uma matriz que eu achei muito legal, tá? E o pessoal me falou que isso aqui foi uma matriz que veio de Harvard, né? Que ele, na verdade, falava o seguinte, é matriz da dor de cabeça, né, Cíntia? Então é o seguinte, suponha que você tem uma dor de cabeça, né? Se a dor de cabeça for simples, for uma coisa, putz, você vai na farmácia, você consegue resolver. É uma solução de pouco valor agregado, nenhuma complexidade, né? Então, assim, não tem nada de muito complexo, tá? Se essa dor de cabeça começar a evoluir, você tiver algum problema mais sério, né? Se tiver um nível de seriedade maior, você vai lá para um hospital de pronto atendimento, por exemplo, sei lá, um sírio-libanês, que você vai lá e é atendido, né? Se nesse diagnóstico, né, você, depois que você passou por esse pronto atendimento, você é diagnosticado que você precisa de uma cirurgia, né? Puta, aí você vai no especialista, né? Você vai lá no cara que tem que resolver o seu problema, né? E resolver num curto prazo, né? E, porém, tá? Para resolver, muitas vezes, para resolver de fato, tá? O seu problema de dor de cabeça, né? A causa raiz é de um psicólogo. Né? Então, o psicólogo vai conseguir entender qual que é a causa raiz, muitas vezes, de problemas que, na verdade, são quase efeitos. Né? Então, por exemplo, né, a dor de cabeça pode ser um efeito de uma causa raiz bem importante. E, graças a Deus, eu estou aqui num ambiente que tem muitos psicólogos, eu acho que tem um monte, né? E, de fato, né, a análise que o psicólogo faz, tá? Eu nunca vi um diagnóstico de psicólogo com menos de dar resultado com menos de 3 a 6 meses. Tá? Então, eu nunca vi, né, uma análise superficial, tá, de um psicólogo. Tá? Tampouco eu nunca vi assim, alguém falar assim, poxa, putz, olha, não adianta. É impressionante como é efetivo. Né? Então, eu faço essa analogia porque, na verdade, eu trago essa matriz, e eu explico essa matriz depois lá no nosso livro, tá? Da seguinte maneira. Tá? Tem cliente que chega para a gente e fala assim, olha, faz um logo bonito para mim aí, tá? Eu não tenho muita grana, faz isso aí, eu vou cotar, vou fazer uma cotação e vou fazer um logo. Né? Quero só um logo, quero resolver meu problema. Beleza. Isso é branding? É branding. Você está fazendo um logo, né? Enfim, né? E sinceramente, para mim, esse cara não devia nem brifar uma agência. Ele devia pegar e desenhar um logo. Tem tanto aplicativo que consegue fazer isso, nem precisa ter um profissional para isso, né? Já, por exemplo, quando você vai, isso é o que mais acontece, né? Você quer fazer uma marca, né? E você brifa aí uma empresa para fazer um propósito. Você tem um propósito, você quer fazer uma marca, você quer construir todo uma loja de identidade visual, quer fazer tudo alinhado com o propósito. Poxa, aí você de repente precisa de uma solução que tem muita criatividade, um ponto super importante, né? Que é esse 2 aí, né? Eu preciso de uma marca a partir de um propósito, né? Já, por exemplo, em alguns casos, e aí o Rodrigo até me ajudou, poxa, ali no caso de compra e venda de empresa, né? Puta, o cara tem que assistir, é uma cirurgia quase. E eu me lembro, né, Rodrigo? Você lembra que era quase em tempo recorde que a gente fazia aquele projeto, né? Puta, é muito louco, assim. É uma cirurgia, né? Tem que ser um cara especialista, super especialista, né? Então, e aqui eu também enquadro as empresas de insights, tá? Que, por exemplo, quando fazem um diagnóstico, poxa, o pessoal de insights, você pega, por exemplo, diagnóstico de segmentação, né? Eu sou um pouquinho familiar com as ferramentas da Kantar, tá? Eu conheço o Netscope, né? É uma ferramenta maravilhosa de segmentação, né? Ela faz uma segmentação muito interessante, atitudinal, uma série de pontos para chegar no nível de posicionamento. Mas há outras, a Ipsos tem, o Sensidio, tem uma série de outras ferramentas de segmentação,
né? Então, aqui nesse médio especialista, eu falo também dos especialistas aqui. E eu coloco realmente o pessoal de insights também aqui. Só que aonde está todo mundo buscando, né? Que espaço está todo mundo buscando? É no 4. Tá? É que, na verdade, você trabalhe para otimizar o valor do branding para os acionistas. Que você comece, na verdade, a ter uma abordagem holística, né? Que tenha, sim, criatividade. Você vê, esse hospital de pronto atendimento aqui, eu coloco as agências. Tá? Tem muita agência de publicidade que está fazendo branding, né? E faz bem feito. Tá? Assim, não é que não faz muito bem feito. Né? E aí, quem conseguir integrar para mim essas duas dimensões, essa dimensão que eu coloco aqui do pronto atendimento com o especialista, puta, vai ser um psicólogo, né? Então, para mim, na minha visão, tá? Assim, né? Quem contrata um psicólogo é um presidente de empresa, é um C-level, é o conselho de acionista. Quem contrata esse briefing aí do faz um logo bonito, não tem dinheiro para, puta, é um analista, tá? Então, se um analista está brifando isso aí, putz, legal, né? Acho que bacana, ele vai ter o espaço dele, né? Só que eu acho que, na verdade, na minha visão, e isso eu defendo um pouquinho no meu livro, né? Um pouco essa visão, que tem que ter uma abordagem holística, né? Que é criatividade com fatos, com evidências, né? E aí é o tal do whole brain, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, tá? Faz sentido para você, Cíntia? Não sei se passou muito rápido, não? Como... Não, ótimo. E aí, com tanta gente, né, trabalhando com brand, né, a gente tem um risco aí de ter erros também, né? Muita gente que pode estar errando, né, no posicionamento. No seu livro você menciona uma série de casos, né? Um deles é do Quaker Snaple, né? E você também falou, né, comentou sobre um livro, né, que chama-se Brand Failures, que mostra os 100 maiores erros de branding no mundo, né? Você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Legal. Legal. Então vamos lá, tá? E aí eu acho que aqui eu estou no espaço legal, porque eu acho que vocês que mexem com insights, tá? Um dos pontos que eu mais aprendi com pesquisa, e putz, várias pessoas me ensinaram isso, inclusive tem um professor aí que me ensinou um pouco isso, que assim, a pesquisa de mercado serve só para uma coisa, tá? Para minimizar o risco de uma decisão. Né, para a gente poder minimizar o risco de você tomar, desse processo de decisão, você tomar a decisão de uma maneira mais adequada, com menos riscos. Né? Então, mas eu queria trazer para vocês esse livro aqui, e eu recomendo realmente vocês verem, tá? Que é o seguinte, chama-se Brand Failures, tá? E eu vou mostrar um pouco de como a gente usa esse livro, porque, na verdade, o que ele fala? Né? Ele fala das 100 falhas, né? De processos de branding. Tá? É muito legal esse livro, né? E ele traz, né, uma dimensão bem legal, porque é uma dimensão de valor do acionista. Ele sempre buscar esse link entre o erro no branding com o impacto no valor do acionista. E aí a gente começa a trazer esse caso aqui, acho que todos devem conhecer a Snapple, né? Uma marca muito legal, né? Ela começa, né? 72, foi criada com um posicionamento muito bom, né? Uma alternativa para refrigerantes, né? Então, se não tem na natureza, não tem na Snapple, né? Então, assim, era uma alternativa, de fato, para refrigerantes. Wendy Kaufman era uma recepcionista, né? Que recebia cartas de fãs, né? A tal da Snapple Lady, né? Um grande sucesso, um sucesso muito grande, né? Normalmente, o pessoal encontrava essa bebida em lojas de conveniência nos Estados Unidos, não era nem bebida em grandes varejos, né? Então, era um grande sucesso, né? Bom, 94, a Snapple vai lá e compra, a Quaker compra a Snapple, né, por 1,7 bilhões de dólares. Tá? Eu gosto de trazer esses exemplos, e esse livro traz um monte de exemplos desses, tá? De valor mesmo, valor financeiro, que evidencia um pouquinho o valor de uma empresa, de uma marca. Né? Ela muda o posicionamento. Tá? A Quaker tinha um canal maravilhoso, que é esse canal de cereais, e ela fala, poxa, a Snapple não vai ser dessa maneira, ela vai, na verdade, ser a terceira marca mais bebida do mundo. Tá? E vamos lembrar que a Quaker também comprou o Gatorade, tá? E fez a mesma coisa, ela fez também um processo parecido com esse. Né? Bem, o que aconteceu foi que, no fundo, os consumidores de Snapple, os fanáticos consumidores de Snapple, né, que tinham muito forte esse DNA que foi criado em 72, né, eles começaram a abandonar, começaram a se perder e a marca perde a essência. E olha o que acontece. Em 97, né, a Snapple foi vendida por 0,3 bilhões de dólares. Tá? E a Business Week considerou, né, desse monte de fusões e aquisições que teve na década de 90, tá, como um dos piores negócios que aconteceram.
né? E alguém comprou por 0,3. Só que o que eu acho mais interessante, que o livro traz como case, é que em 2000, né, esse cara que comprou por 0,3, né, ele vende a Snapple para a Cadbury por $1 bilhão, né? E em 97, né, qual foi o segredo da história? Olha o Andy Kaufman aqui, tá? Ela volta, tá, com um posicionamento muito claro e a marca volta à sua essência e sua identidade, né? Ou seja, né, é voltar à identidade, voltar ao ponto de partida e, poxa, agregar valor, né? E o que eu gosto de chamar atenção é isso aqui, gente. Eu, como engenheiro, gosto de gráfico, né? Putz, adoro gráfico. E olha que coisa, né? De 94 para 97, teve uma perda de valor de quase 83% do valor do acionista, né? Agora, olha o que acontece de 97 para 2000. Alguém ganhou 233% do investimento dele, né? Aí, o que aconteceu com isso? As pessoas começam a olhar isso, né? E certamente, né? Eu quero pegar esse último ponto aqui, né? No fundo, assim, né? Alguns fundos de investimento começaram a entender que é o seguinte, né? Essa história de marca, né? E aí é uma das coisas que eu falei bastante com o Rodrigo nessa época aí. Porra, essa história de marca é um puta ativo, é um ativo super valioso, né? Então, você tem, né? Na verdade, assim, há formas de perder muito dinheiro com marca, mas há forma de ganhar muito dinheiro. Eu nunca vi um investimento com tanta rentabilidade como esse aí da Triarc, né? E o cara virou, inclusive, o diretor de inovação da Cadbury, né? Então, a gente começa a ver que essa história de essência de marca, de identidade de marca, tá? É um dos problemas bem sérios, né? E olha, gente, quantas empresas passaram por isso? Apple, IBM, tá? A IBM, na época que saiu, né, o Lou Gerstner, que esse eu conto essa história também, ela saiu do segmento de hardware, de máquinas, né, para ir para o segmento de serviços. Hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, né? A Coca-Cola, né? A própria Apple, né, que, poxa, teve todo o problema com o seu fundador e depois, puxa vida, ele voltou, né? E quando ele voltou, ele retrouxe a Apple de volta. A Harley Davidson, que foi uma empresa que tinha perdido um pouco a essência de uns tempos, né? E depois ela, na verdade, foi um dos primeiros managing buyout, né? Na verdade, os gestores da marca, os executivos da empresa compraram a Harley Davidson e aí voltaram à essência da marca, né? Então, assim, né? E a solução era simples, né? Era voltar à essência. E muitas empresas perdem essa essência, perdem essa identidade. Então, um dos pontos importantes, Cíntia, que eu gosto de coloco bastante no livro, né, que esse tal do branding aí, ele tem que ter um processo, né, bastante estruturado de entender a essência, entender o propósito da marca, né, entender seu impacto para fora, né, porque, de fato, no final, é um ativo da empresa, né? E fundos de investimentos cada vez mais estão começando a entender que isso tem valor, né? Os private equities da vida, eles começam a entender que putz, isso aí é valuation, isso aí não é mais um tema intangível, né? É um tema bastante próximo da realidade, né? Eu desenvolvo bastante isso no capítulo inteiro, que eu falo desse tema dos brand failures, tá? Que a gente fala um pouquinho desse processo. Não sei se eu falei muito rápido, Cíntia, me ajuda aí, tá? Eu tenho... Oi, Rodrigo. Eu acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu estava na Quaker quando nós compramos a Snapple nos Estados Unidos. E para mim, e complementando, eu acho que ali é uma questão de marca e cultura também. Porque a Quaker era uma empresa absolutamente conservadora, tradicional, careta, com o Quaker como imagem, vendia aveia, no Brasil coqueiro e Todd, e de repente pegou uma marca totalmente irreverente e não soube também como adaptar a cultura de uma empresa tradicional dentro dessa proposta irreverente. E falando um pouco do resultado, a venda da Quaker para a PepsiCo foi basicamente por causa dessa jogada errada com o Snapple. Isso sangrou a empresa, tirou investimento e ela não conseguiu mais investir nas marcas dela e a consequência foi a venda para a PepsiCo da Quaker Global. Tá vendo como é legal aprender com o Rodrigo? Pô, a gente aprende. Não sabia dessa informação. E, Rodrigo, só uma coisa também importante, pô, assim, que eu acho que é bem pertinente, né? Nesse caso aqui também, acho que tem um ponto super importante, né? A Snapple também tinha até o go-to-market, tinha muito isso, muito diferente do que era a Quaker, né? Então, acho que tem um ponto também disso, né? Tem um ponto mais... Pô, eu não sabia que você estava na Quaker nessa época, pô, eu não sabia, não sabia, não, Rodrigo.
Um outro erro básico que eles cometeram foi, quando eles compraram, eles imaginaram o potencial disso global, saindo do mercado americano e aproveitando a distribuição que eles tinham através de Gatorade global. Só que esse é um produto totalmente local, sabor de kiwi com manga. E aí veio para o Brasil, foi um desastre. Eu lembro que eu fiz a festa porque os funcionários que compraram todo o estoque por preço irrisório, a queda. Então eles tiveram um problema de cultura e um problema de produto dentro desse processo de má avaliação de uma marca que tinha um grande potencial, mas não dentro daquele ambiente cultural e dentro dessa visão global que eles tinham quando eles fizeram essa aquisição. Legal. E quantas empresas não passaram por isso, né, Rodrigo? Você pega, por exemplo, putz, esse tema de aquisições, né, de compra e venda de empresas e choque cultural, né? Quer dizer, putz, você tem culturas completamente diferentes, né? E aí você pega um que está comprando, outro que está vendendo, o tema do ego, né? Acho que tem um tema super importante de ego, de eu estou comprando, eu estou vendendo, né? E a imposição, às vezes, de cultura, putz, isso mata uma marca, né? E, de verdade, assim, acho que a Ambev, a ABI, né? Ela tem uma política, tem muitas coisas que são muito claras na Ambev, né? Mas, de alguma maneira, ela consegue estruturar isso e manter as marcas locais fortes, né? As marcas conseguem ficar muito locais e muito fortes, né? E é um desafio gigantesco para a gestão de marcas, né? Assim, não é uma coisa simples, né? Ter uma empresa global do tamanho da ABI e você ter marcas dispersas e cada uma com o mercado, né? Tomia, como é que você percebeu a importância do brand nesse novo normal? No seu livro, para o seu livro, você entrevistou vários executivos, né? Porque o branding, ele sempre foi, né? Eu acho que deve estar se tornando ainda mais discutido, né, no board das empresas, né? E nesses contatos que você teve aí com os executivos, né? Qual foi a percepção deles em relação a isso, né? Qual que é a importância nesse momento do branding? Vamos lá. Eu tive o prazer de conversar com o Rodrigo sobre isso, sobre esse tema, mas eu também tive o grande prazer de conversar com várias pessoas aqui, inclusive fico contente que, não sei se o Edu está ainda aí, mas que o Eduardo, tá, o Eduardo Custi, da CEO sócio da Articola, né? Mas putz, conversei com várias pessoas, tá? Que foram, enfim, quer dizer, executivos, foram board members, tá? De empresas, tá? E o que eu percebo, assim, né? É óbvio que tem muita gente que não acredita em branding, tá, Cíntia? Tem muita gente que é descrente, muito por ignorância, muito por não saber do que se trata, né? Mas uma visão de consenso que a gente começa a ver nesse ponto é, primeiro, tá? Os conselhos, os conselheiros começam a entender que tem um negócio chamado marca, que faz parte do goodwill da empresa, que, putz, é super valioso. E problemas com reputação, então, por exemplo, tem uma frase do Warren Buffett que ele fala, né? Ele fala assim, olha, eu aceito ter um ano ruim, tá? Isso não tem problema nenhum, você pode ter um ano ruim, mas eu não aceito estragar ele com a reputação da minha empresa, tá? Então, assim, você começa a ver que tem um ponto aí, uma pulga atrás da orelha de alguns fundos de private equity, tá? E também essa discussão começa a entrar nos conselhos de empresas, né? Então, eu vejo, tá, que assim, no livro putz, eu tive o prazer de conversar com todas essas pessoas e eu documentei esses pontos, tá? E, então, putz, a visão em geral é essa, tá? A visão em geral é que tem um ser humano novo, tá? Tem um ser humano novo que surge dessa crise, dessa pandemia, né? Esse ser humano novo, né, começa a ter valores, né, que são bastante distintos de quando ele entrou, né? Então, temas que a gente fala muito de propósito de marca, muito de humanização, né? A humanização da oferta, a humanização das coisas, isso é muito importante, gente. Então, assim, isso começa a aparecer, cada um deles deram alguns depoimentos, tá? Em diversos segmentos, tá? Inúmeros processos aí que a gente viu, né? E que, pô, eu acho que, no fundo, esse novo normal, quem vai sair desse novo normal, né, vai sair diferente. Tá? Eu pergunto a cada um de vocês, né, vocês consumidores, putz, assim, vai sair diferente. E as marcas têm que entender isso, e tem que entender e tem que se posicionar, né? E o propósito da marca, para mim, é um tema que é muito relevante, bastante forte. Né? Você acha que nessa crise do Covid agora, né, durante aqui a pandemia,
isso enfraqueceu ou fortaleceu esse conceito do propósito de marca? Para mim, na verdade, Você tem, a gente viu, inclusive, alguns exemplos bem concretos, né, de ações de várias empresas, né, desde ações, né, de solidariedade, né, até uma ação do Magazine Luiza, né, que mexeu em toda a sua rede logística, né, para como é que se fala? Adicionar, né, os é o próprios, marketplace. né, consumidores no seu marketplace, né? Então, fez essa ação, né? Você acha que, como que você vê esse tipo de ação em relação à questão do propósito, né? Essas ações, são consistentes, digamos assim, em relação às É, marcas que fizeram, que tomaram essas ações? eu até falei até na entrevista que eu dei para a Neofeed também sobre um pouco sobre isso também, né? Uma sigla da Neofeed, né? Então, o que eu vejo, tá? E isso a gente observou até com esses executivos, com um pouco do que a gente observou no que aconteceu nessa crise, né? De fato, né? O que eu percebo é que esse tema do propósito marca tem que ser extremamente tangível e outra, né? Não é só ter o propósito de marca ou fazer algumas propagandas enganosas, né? Ou propagandas que, enfim, quer dizer, para aparecer no Solidariedade, tá? Que vai resolver o seu problema. Na verdade, o que a gente percebe é que se isso não faz parte da essência da sua marca, né? No propósito da sua empresa, da sua marca, realmente vai parecer como falso, né? E vai estar na cara que isso vai acontecer, né? Então não adianta a gente pensar que a gente consegue enganar hoje com redes sociais, com o digital, né? Enganar as pessoas, falar, eu sou bonzinho, olha, eu apareci lá no Solidariedade, né? Mas na verdade, no fundo, né? Eu acho que tem um ponto super importante que é o de você ter esse propósito em cada um dos seus colaboradores, né? Não adianta nada a empresa chegar e falar assim, eu sou bonzinho, eu colaborei para o Solidariedade, lá apareci no Jornal Nacional da Globo, mas eu, de repente, maltrato meus colaboradores, de repente eu uso mão de obra que de um jeito que, poxa vida, realmente denigre o meio ambiente, né? Ou então, pior ainda, né? Eu extraio, né? Floresta, né? Porque hoje tem um tema super importante, né? Que são os 3 mais importantes bancos do Brasil se juntaram para ir falar com o Bolsonaro sobre o tema que fundos de investimentos estão abandonando o Brasil por causa dos temas das queimadas, dos temas da devastação. Então, assim, esse tema, para mim, assim, está muito claro, assim, ficou muito forte aí nas empresas, né? E as empresas têm que entender que os stakeholders, tá? Não são só os consumidores, né? E não é só quem está assistindo televisão, né? Hoje, são todos os stakeholders, né? E aí o stakeholder é a sociedade, né? Viver num país melhor, né? Você vê, o Rodrigo falou para mim que estava em Jequitinhonha fazendo um projeto social. Isso cada vez mais isso vai ser básico para a gente, né? Para todo mundo, né? E cada um tem que tentar colaborar com isso. E as marcas, sem dúvida nenhuma, têm um papel enorme nesse processo. Oi, Cíntia. Oi, desculpa. Você falou de stakeholder, né? Eu, particularmente, faço também bastante pesquisa, né, de imagem, reputação de marcas com stakeholders, né? Então, falando, né, desse valor de marca e reputação, o que você tem visto de mudança nessa área, né? No seu livro, você menciona alguns autores, né, que são referências, né, para você, né? Por que eles influenciaram, né? O que eles trazem de importante, né, para essa questão da marca e do valor de marca e reputação? Vamos lá. Todo consultor, tá, Cíntia? Assim, todo cara que é consultor tem um mentor, tá? Não tem como. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma pessoa que é o cara que é o coaching dele, né? E para mim, uma das pessoas que eu mais respeito globalmente, né, por alinhamento de pensamento, né, é a Joanna Seedle, tá? A Joanna tá fazendo dela uma carreira, um histórico pequeno dela, mas para vocês verem como ela também tem um perfil de empreendedora, né? Ela foi uma das fundadoras da Future Brand, tá? É uma das sócias fundadoras da Future Brand.
uma grande empresa de brand, tá? Global, tá? E ela foi a sócia que trazia brand valuation para a Future Brand desde 2000 e pouco, tá? Eu cruzei com ela em 2003 num pitch, eu estava contra ela, eu era da Interbrand, ela era da Future Brand, né? De uma empresa da Espanha, né? E o que eu acho bacana, viu? Isso eu posso afirmar, tá? O nível de ética que tem dentro do mercado, principalmente das grandes empresas, tá? É muito grande, tá, gente? Puta, a gente se respeita muito, né? E eu me identifiquei muito com a Joana, porque ela tinha coisas que eu via que eram diferenciais muito legais, né? E aí, em 2006, ela saiu da Future Brand, eu saí da Interbrand, né? E ela abriu a Millward Brown Optimum, que é uma empresa de consultoria de marcas, né, global. Ela foi a líder global da Millward Brown Optimum, tá? E naturalmente, Cíntia, foi gozado que eu comecei a fazer projetos com ela, mesmo não sendo da Millward Brown Optimum, né? Tanto que a gente fez com a Millward Brown vários projetos aqui no Brasil, com a Silvia Quintanilha, com o pessoal, né, aqui no Brasil, de brand valuation, né? E tinha muita sintonia de muitas coisas. Primeiro, né, a gente não gostava de caixa preta. Então, a gente não gostava de ter modelos que eram caixa preta, que ninguém entendia o que era, né? E, enfim, né? Então, a gente não gostava disso, né? Era muito baseada em pesquisas de mercado, era muito baseada em insights. Os modelos da Kantar, os nossos modelos, são muito baseados em pesquisa de mercado. Tá? Entender o consumidor e modelos de estatística. A Joana é uma pessoa que tem uma experiência fabulosa nisso, né? E aí ela foi para a Ogilvy Consulting, né? Onde até poucas semanas atrás ela era a líder global da Ogilvy Consulting, era uma das líderes globais da Ogilvy Consulting em Nova York, né? Então essa é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Quem lê meu livro vai ver que eu cito. Ela também já escreveu vários livros, tá? É uma acadêmica fora de série, uma pessoa que tem... E é uma pessoa que, de verdade, assim, é uma pessoa que, quando eu tenho dúvidas muito cruéis, é a pessoa que eu consulto, tá? Então, eu menciono muito ela no meu livro, tá? E a gente mudou muito o modelo de valuation, tá? Acho que ele mudou muito junto disso, né? E aí o Jan Lindemann, ele foi quando eu era da Interbrand, ele foi o global, ele era o meu global na Interbrand, né? E ele escreveu esse livro, que também uso muito ele, tá? Sobre o The Economy of Brands, tá? Os dois, a sede dos dois fica, eles são, a Joana é inglesa, o Jan é alemão, né? E, pô, esses dois livros, tanto da Joana como o do Jan, tá? São duas referências importantíssimas de valor de marca que eu tenho, né? Que eu trago aí, que eu vejo, né? E o que a gente vê é que cada vez mais, né, esse tema de valor de marca tem sido muito utilizado, né? Seja para definição de uma taxa de royalties para licenciamento de uma marca, seja para entender o potencial de stretch, de extensão de cada uma das marcas, qual que é o potencial financeiro, né? Lá atrás a gente chegou até a fazer um projeto para o Fasano, né, que hoje já se materializa hoje como a mercearia do Fasano, como uma série de coisas que a JHSF fez, né? Então, assim, entender o valor da marca, entender e estabelecer planos, né, de extensão de marca, isso é super importante. E um tema super importante também, viu, Cíntia, que é assim, arquitetura de marcas, né? Poxa, se eu vou matar uma marca, qual que é o risco que eu tenho de matar uma marca, né? E aí o tema que o Rodrigo colocou com muita propriedade, que é o tema cultural, né? Puta, como é que é isso, né? Puta, tem uma cultura aqui, tem uma cultura colar. Puta, como é que é isso, né? E eu vivi bastante isso quando a gente viu isso, né? No caso do Santander com o Real também, né? Você vê duas culturas completamente diferentes, um pós-acquisition bem diferente, né? Bem distinto, né? Que hoje o Santander aparece como um player muito forte, né? Então, eu acho que as pessoas começaram a usar mais essas ferramentas, tá? Para minimizar riscos de investimento, minimizar riscos de tomada de decisão, né? Porque é uma decisão que você tem que entender, tem que tomar e no fundo, usar essa métrica, né? Então, o que eu vejo dessas duas grandes profissionais que foram muito a minha inspiração para esse livro e para várias coisas, né? É um pouco esse processo, tá? Cíntia, acho que você não estamos te escutando, Cíntia. Ah, ok. A gente esquece de tirar o mute. Bem, tá. Você no início contou, né, que você tinha feito duas promessas para o seu filho, né? Uma delas foi o lançamento do livro, né? E aí tinha uma segunda promessa também, né? Conta um pouquinho para a gente se você conseguiu cumprir essa promessa. Então, né?
Eu abri essa empresa chamada TM20, né? Uma empresa que começou em agosto, né, gente, no meio da crise, por isso que eu queria dar esse nome 20 para ela, porque é um ano que vai marcar muito a gente, né? E o TM de trademark de Tomia. Tá? Então, um pouco a lógica esse logotipo, tá? O que a gente tentou fazer, quem me fez esse logotipo foi a Rebu, tá? uma consultoria de marcas, tá? E a gente tentou mostrar, na verdade, que o mundo é amplo, né? E a gente tenta dar um foco, mas é um foco quadrado, é um foco que o quadrado não é quadradinho, né? Então, assim, é um pouco disso, né? Um dos meus clientes, o Gilson Katayama, me falou que ele parece, inclusive, com uma moeda oriental, né? Que enfim, quer dizer, que pode dar sorte, né? Que dá muita sorte. E abrir essa empresa. E, na verdade, o que é essa empresa? Né? Essa empresa é uma boutique, né? Uma das coisas que eu queria e quero mesmo, né? Que a gente ama fazer o que gosta, né? E uma coisa, viu, Cintia, assim, que eu gosto muito de fazer projeto, tá? Acho que o pessoal me conhece, tem muita gente que me conhece. Eu amo fazer projeto. E, obviamente, não tenho a mesma paixão por gestor, né? Eu não sou gestor, sou um péssimo gestor, por sinal, né? Então, assim, e sou muito empreendedor. Só que eu gosto muito de me dedicar muito aos meus clientes. Então, assim, né? E eu acho que abrir a minha empresa hoje é uma forma muito interessante de você entender esse tal do customer centricity aí, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Nós somos uma boutique, nós somos uma empresa pequena, nós somos com 3 pessoas, né? E começamos agora, né? Mas já estamos com 4 ou 5 clientes, tá? E, putz, um atendimento muito customizado e sênior e atendimento que eu boto a mão na massa. Tá? Eu sou muito hands-on, o Rodrigo me conheceu, o pessoal, o Edu que está aqui da Articola também, eu sou muito hands-on. Então, eu queria muito colocar isso em prática, né? E essa foi a segunda promessa do meu filho, né? Eu queria também falar um pouquinho de 3 produtos que a gente faz: estratégia de marca, avaliação de marcas e arquitetura de marcas, tá? Então, esses são 3 grandes grupos de projetos, né, que a gente tem, né? As ferramentas que a gente utiliza para esse processo, né? E, finalmente, 3 pessoas, né? E essa é a minha equipe, tá? Hoje, né? Eu tenho o Cauê, que é um consultor que tem me ajudado bastante, né? E a Crislaine também, tá? Então, um pouquinho desse processo, né? Do que é essa empresa, do que é essa nova TM20 aí, né? Que, pô, chegou aí bem, viu? Chegou para já está causando um barulho aí no mercado, viu, Cíntia? Que bom, então. Bem, queria ver, né, se o público tem outras perguntas também, né, para fazer, aproveitando aqui, né, a presença do Tomia, né, perguntas sobre o livro, né, sobre a experiência do Tomia e os aprendizados dele, né, vamos aproveitar aqui a oportunidade. Onde que a gente compra teu livro? Opa, ele está na Amazon, está no Google e está na Apple. Tá? Então, está nesses 3. Eu acho que se vocês baterem Eduardo Tomia, valor do branding no novo normal, putz, e ajuda aí, ajuda a família, ajuda ao meu filho aí para levar ele mais no jogo do Palmeiras aí. E tem versão em e-book ou ele é só impresso ou só e-book? Ele é só e-book, tá? A gente só fez em e-book, tá? Ele deve sair no começo do ano uma versão física, tá? Então, mas ele a princípio é só e-book, tá? Mas tá nos principais veículos, tá? Você inclusive tem aqui já uma pessoa no chat aqui que já falou aqui que está só esperando seu autógrafo, já comprou na Amazon. Ah, que legal! Então ela deve estar esperando seu autógrafo. Que bom. Deixa eu ver quem é. Bem. Uma pergunta, Eduardo. Perguntas? Eu tenho uma. Eduardo, me ouve? Oi? Estamos te ouvindo, Vera. Pode falar. Ah, tá. Não, Quem que é, você Vera? comentou, eu sou a Vera Frutti. Tudo bem? Você comentou que no final de 2019 estava com seu filho e você fez a promessa de um livro. Você já tinha em mente alguma coisa do que você gostaria de escrever ou não? Eu já tinha lançado alguns livros, né, Vera? E lancei 3 livros, né? E eu queria atualizar esse livro com as coisas novas que eu estava vendo. E vamos lembrar, ano passado, 2019, né? Puta, teve muita coisa que mudou também. Teve o digital mudou radicalmente, né? Assim, teve as fintechs,
teve várias hoje tem até HR Tech, tem de tudo tech, né? Todo tipo de coisas que mudaram, né? A ruptura de categorias, para mim, é um negócio que foi uma coisa que foi muito forte. Tá? Assim, para mim foi uma coisa que isso já acontecia, já tinha acontecido, né? Uber, eu cheguei a ter o prazer de trabalhar para a Yellow, né? Para aquelas bicicletas, né? Eles romperam muitas categorias. Então eu sentia a necessidade de trazer alguma coisa nova do tipo, e aí, gente, né? Ainda continua a ser relevante ou não, né? Ou quer saber? Não tem nada dessa história de propósito de marca, acabou isso aí é uma literatura antiga. E na verdade, né? Essa foi a primeira ideia, né? Agora, chegou em 18 de março, quando eu me lembro que eu estava na Canter, e quando começou aquilo, e eu sou diabético, né? Eu tenho um problema então, assim, fui um dos primeiros a ser afastados, né? Pomba, eu olhava para aquilo e falava assim, não estou acreditando no que está acontecendo, né? Assim, ninguém sabia disso, né, Vera? Alguém, né? Agora, o que eu percebi dos meus amigos, e graças a Deus eu tenho vários amigos que estão aqui, inclusive aqui agora presentes, né? Eu percebo o seguinte, né? Muita gente, né, ela mudou muito assim, de atitude, né? A gente deixou de ser arrogante e consumista, tá? Não porque não tinha como consumir, né? Assim, não tinha shopping, tinha muita coisa que a gente não tinha mais, né? Então, assim, eu acho que deu uma reviravolta gigantesca, né? Acho que o fato de eu ter esse convívio maravilhoso com a minha família hoje que eu não conseguiria ter de jeito nenhum, né? Com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro, né? Assim, eu não conseguiria ter nunca isso, né? Eu acho que mudou um pouquinho a forma da gente ver as coisas, o home office mudou completamente, né? Então, assim, eu acho que tudo mudou. E aí, no fundo, o que eu tive um esforço gigantesco, será que me ajudou muito, né? Porque a gente lançou esse livro em 2 meses, tá? Assim, foi muito rápido, eles foram muito rápidos, né? E uma qualidade, assim, de verdade, eu vi o e-book, tá muito legal, tá bem bacana, né? E, assim, eu acho que foi isso, né, Vera? Se eu pudesse falar, assim, foi uma série de circunstâncias que foram acontecendo, nada planejado. A minha saída da Canter também não foi planejada, tá? Não foi uma coisa planejada. Falei assim, você planejava sair? Não, em final de 2012, não, eu não planejava sair. Eu imaginava fazer parceria com eles, como eu estou fazendo, né, hoje, né? Então, assim, eu acho que é um pouco esse processo assim, né, que aconteceu, catalisado pelo Não, esse era o meu ponto, porque eu imaginei, você devia ter algo em mente quando falou, eu vou lançar um livro, mas não esperava pela pandemia, né? Quer dizer, acaba sendo a pandemia algo que gera uma certa reviravolta aí no seu projeto, talvez até tornasse o melhor, né? Eu quase interessante. Posso me atrever que sim, entendeu? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Acho que foi sim, viu, Vera? Obrigado pelo comentário, obrigado, mas foi isso mesmo. Legal, obrigada. A Alessandra Frisso quer fazer uma pergunta para você também. Legal. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Me ouve? Tá meio baixo, Alessandra. Tá um pouquinho baixinho, Ale. Dá para ouvir. Tá. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eduardo, eu tenho uma curiosidade, na verdade. A gente tem visto agora a pandemia, né, falando aí de todas as mudanças, muita marca se posicionando para ajudar a sociedade com mais uma contribuição mais efetiva, uma declaração de uma contribuição mais efetiva. E também muito fundo de investimento falando sobre o valor do ESG, tá? Da parte de environment, social, né? e da parte de governança. Você acha que o ESG e todo esse valor, esse comprometimento com a sociedade vão ensejar uma reavaliação do brand? Como é que você vê o impacto disso? Eu acho que, na verdade, né, o que vai acontecer e está acontecendo com cada um de nós, né, Alessandra? Assim, né? A gente, é o que eu falei, né? A gente ficou mais humano, né? A gente ficou mais ser humano, né? O ser humano não era mais nem consumidor, né? O ser humano começa a olhar a alguns temas, né, que ele achava que estavam muito distantes, tá? Em coisas muito próximas, e começa a mexer no consumo, ele começa a mexer no consumo, o ser humano começa a ter essa atitude, né? E os fundos de private equity, cada vez mais, você tem fundos que só investem em empresas que têm a certificação de ser sustentável. E quando eu falei da balela, eu acho que tem
há empresas, tá? Quando você olha como massificou demais a solidariedade da Globo, como que eu acho que massificou um pouquinho isso no mundo nacional, tá aparecendo de tudo. Tá aparecendo que todo mundo, parece que todo mundo se preocupou com a sociedade maior, mas não é isso. É que eu acho que há empresas que autenticamente, você pega, por exemplo, uma Natura, tá? A Natura sempre se preocupou com sustentabilidade, com processos sustentáveis, uma série de pontos que acho que são muito interessantes, né? Você pega, na verdade, o Banco Real, por exemplo, na época do Banco Real, putz, meu Deus do céu, impressionante o que eles faziam. Então, assim, eu acho que há empresas que estão buscando isso. Agora, há empresas que começam a olhar, o consumidor começa a olhar e fala assim, nossa, isso aqui é fachada. Ele começa a olhar e fala assim, putz, isso aqui é pior. Porque é pior, você comunica uma coisa que você não é, né? Sim. Então, eu acho que essa dinâmica, para mim, putz, é muito clara, para mim é muito clara, assim, as pessoas hoje, até pelo fato de ter as redes sociais, ter o digital, uma série de coisas, gente, tá todo mundo se falando, os colaboradores da empresa se falam com os seus consumidores, gente, viu? Uma velocidade impressionante. Problemas de reputação de marca, mais uma vez, eu volto à frase do Warren Buffett, né? Olha, eu aceito que você tem um ano ruim, você tem um lucro ruim, perfeito, eu aceito. Mas não acabe com a sua reputação, porque a reputação, putz, é o Botelho, né? Pô, não tem. Então, assim, eu percebo assim, sabe? Percebo que esse tema de marca, para mim, na verdade, fortaleceu esse caráter aí de identidade de marca, de propósito de marca, marcas com propósito. E não é só propósito para comunicar para fora, é propósito para dentro, para você ter uma causa, você buscar uma causa. E aí as pessoas, né? Até no meu livro eu falo um pouquinho disso. Você se lembra daquele filme do Will Smith? Ele fala que ele foi de uma agência de publicidade, né? Beleza Real, né? Assim, cara, ele começa, o que ele fala, o jeito que ele fala, ele inspira as pessoas num propósito. Ele fala assim, pô, por que você acorda todo dia? É só para ir trabalhar ou para ganhar seu salário? Não, putz, acho que tem uma causa por detrás. E aí e a gente percebe que essa causa, esse propósito, né, colocado na ponta da chuteira, que eles falam, né, pô, colocado para todos os colaboradores, fornecedores, e eu acho que isso tem um valor gigantesco, tem um valor muito grande, né, e é o propósito da marca que a gente vê. Né? Então, isso é um pouco do que eu visto. Agora, cuidado com propagandas enganosas, que eu não preciso nem falar, porque o consumidor está vacinado. Claro. Não vai ver. Obrigada. Tomia, o Mário tem uma pergunta, né? E depois a Oriana também. Fala, Tomia, tudo bem? Bom, primeiro eu quero... Tenho dúvidas que ele é palmeirense, tá? Nunca vi o Tomia num jogo do Palmeiras, tá? Eu tenho... Mas eu vou ter que falar a verdade que o Tomia gosta tanto do Corinthians como eu, na mesma proporção. Marião, para quem não conhece, tudo bem, Marião? Marião, para quem não conhece, pô, foi meu amigo na Mancha Verde, pô. Então... isso. Ele é antigo. Tamo junto. Tominha, parabéns, muito feliz de estar aqui nesse lançamento do teu quarto livro, parabéns, acompanho há muito tempo aí teu sucesso e toda o que você construiu aí nesse mundo. Eu acho que assim, o que eu queria te perguntar é muito mais assim, dentro desse novo normal, como que você vê, qual é o grande desafio das marcas no mundo cada vez mais digital, que já era antes da pandemia e foi acelerado agora pelo processo de pandemia, todo mundo cada vez mais, a gente mesmo está tudo em janelinha, né? Não tá ao vivo, e isso acelera cada vez mais. Isso, falando também um pouco do que você já comentou em relação a uma marca dizer uma coisa que não é, né, para o público, e principalmente no momento cada vez mais digital, que ela tem que tomar um cuidado ainda maior dessa interação com o público, né? Puta, ótima pergunta, Mário. O seguinte, né? Tinha que ser palmeirense mesmo, né? Então, assim, no fundo, eu acho que o grande dilema que tem é que, ao mesmo tempo que ela tem que ter o propósito, essa coisa, ela tem que ser extremamente ágil. Ela tem que ter um nível de inovação, as ideias têm que ser muito rápidas, colocadas em práticas de maneira muito rápida, mas alinhadas com o quê? Com o propósito da marca. Então, vou te dar um exemplo. O Marketplace do Magalu. Por que deu certo? 2 semanas, juro por Deus, eu lembro que a gente entrou dia 18 de março, 2 semanas depois, os caras estavam com aquilo no ar. Assim, estavam funcionando. Foi assim. Então, eu acho que tem um ponto aí legal do digital, que no fundo o que ele faz? Ele faz uma pressão que você não tem mais aquela história da sua categoria protegida, não tem mais isso, acabou.
Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma inovação, você tem os aplicativos fazendo tudo, você tem uma série de coisas. Pô, eu falo do quinto andar, não sei se alguém tem que alugar imóvel, pô, putz, eu alugo meu imóvel com o quinto andar. Pô, impressionante o que esses caras fizeram, né? Então, assim, eu lá, quando dei aula ali em Curitiba, eu dei aula para uma empresa, né, que eu contabilize, né, que é uma empresa que terceiriza, um aplicativo que terceiriza a contabilidade da sua empresa. Então, assim, isso vai aparecer de tudo quanto é lado, de todos os lugares, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, porque, putz, eu tenho um propósito, eu tenho uma marca, eu tenho, sabe? Então, vai ter uma equação aí que as empresas, eu acho que esse talvez é o grande desafio delas, né? Que assim, puta, como é que eu equaciono isso, né? Puta, porque, assim, no tempo que eu tenho isso aqui, eu tenho uma marca forte, putz, mas eu tenho que ser rápido, tenho que ser... Então, os grandes desafios que a gente percebe, Mário, assim, nesse processo aí, para mim, é claro isso. E, assim, por isso que tem tanta necessidade de estar muito claro com o processo de branding, o propósito da marca muito claro para todo mundo, e aí o risco de você cometer um erro pode ser menor, mas ao mesmo tempo também, putz, estruturas muito burocráticas vão acabar, Mário. Assim, putz, vamos. Se o que era para acontecer em 10 anos, vai acontecer em uma semana. Tá? Eu até uma das pessoas que eu mais admiro também, a Luísa Trajano, né? Ela fala isso, o que era para acontecer em muitos anos, aconteceu agora, né? E aconteceu, né? Já aconteceu, então isso. Mas obrigado pela pergunta, meu. Obrigado, Tominha. Oriana, quer fazer sua pergunta? Quero sim. Boa noite a todos. Boa noite, Tominha. Obrigado pelo livro. Ah, que Muito legal. boa ideia. Então, minha pergunta é a seguinte, a pergunta sai um pouquinho fora, porque eu também fiz alguns livros, e o que você achou mais difícil? Organizar o conteúdo, mesmo que você saiba e conheça, ou ser escritor? Porque é diferente, sabe? A hora que você começa a escrever, a gente não está escrevendo um relatório de pesquisa, um relatório para cliente, é um livro. Como é que foi esse processo teu? Assim, e pior, né? Para o engenheiro, porque o engenheiro não sabe escrever, tá? O engenheiro é horrível para escrever. Ele é horrível para escrever. O engenheiro, principalmente eu que tenho... sou muito... A gente escreve muito mal, né? Assim, né? Os engenheiros, em geral, tá? Não é só um ou outro. Em geral, todo mundo escreve muito mal, né? É uma ótima pergunta, assim. No meu caso, agora, o que era o mais difícil, além de tudo isso, né? Era conciliar isso com a vida profissional. Assim, putz, é muito difícil, é muito complicado, gente. Assim, Complicado. por quê? Porque no rush, no dia a dia, você tem fogo para pagar de tudo quanto é lado, né? Você tem projeto e a gente trabalha com consultoria, então assim é uma coisa que me atrapalhou bastante. Agora, o que me ajudou bastante foi que eu acho que eu li muito sobre esse tema de branding, de brand valuation. Eu tive a felicidade, Oriana, de ter uma escola maravilhosa aqui. Todas essas empresas que eu passei, nossa, escola maravilhosa. Assim, e é impressionante como o fato de você dar aula também, se lida com gente muito inteligente, muito boa. Assim. E você vê, os clientes que a gente tem, putz, o pessoal é muito bom. Então, eu acho que isso tudo, né, me ajudou bastante. Agora, foi difícil escrever, viu? Não foi fácil, porque putz, é uma coisa complexa. Assim. E aliar isso ao nosso dia a dia, putz, é bem complexa. E eu te diria que seria a segunda, tá? Você pode responder, que é escrever mesmo. Eu acho que organizar a ideia é fácil, não é complicado você organizar. Agora, colocar em prática. E aí teve uma experiência que eu tive com alguns livros, que aí me ajudou um pouquinho, e o pessoal do Senac foram muito tranquilos. Nossa, o pessoal... Aliás, puta, gente, se vocês quiserem lançar um livro, o Senac Rio é uma bela... Assim, as meninas foram muito tranquilas, tá? Todas as minhas revisoras, todos os meus... E, assim, agregavam um valor danado, assim, sabe? Porque, assim, você escreve... É o que eu falei, por exemplo, eu, muitas vezes, como eu penso muito rápido, eu escrevo tudo errado, né? Então, você pensa muito rápido, você não consegue escrever o que você pensa, né? E elas concatenam isso de uma maneira tão legal, assim, sabe? Então, assim, eu acho que o publisher vai ser importante, né? E eu tentei fazer auto-publisher, né? Que a Senac não me ouça, mas eu tentei fazer auto-publisher, mas não deu, assim, não rolou, cara. Então, assim, não deu. Não. Seria muito melhor, assim, financeiramente, mas eles têm um papel muito forte ainda, né? Nesse processo. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você, né? Bem, Tomi, algumas pessoas aqui, né, estão desejando sucesso para você aqui no chat, depois você dá uma olhada, parabenizando. E a gente queria ver se vocês têm mais alguma pergunta. Posso falar?
Claro, Aurora. Oh, Tudo Aurora! bem? Tomia, Nossa Senhora! apesar das nossas diferenças, né? Eu quero dizer que eu te admiro muito. Pô, mas deixa eu te falar maior o que eu, antes privilégio disso, Aurora, de... antes disso, eu Oi. te falar, tá? Essa grande profissional que vai falar agora, tá? Foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre brand equity, tá? Eu aprendi muito com a Aurora. A Aurora é uma das feras aí da Millward Brown, né, Aurora? Putz, assim, é indiscutível o seu conhecimento técnico. Cara, puta, como eu aprendi com você, Aurora. Pô, que felicidade de você estar aqui, pô, que legal. Pô. Muito obrigada, imagina, teria que vir aqui. Apesar de ser uma chat aí de um palmeirense, mas enfim, eu me curvo a isso, né? E assim, também em nome da SBPM, que eu sou diretora da SBPM do Conselho, né? Presidente eu do agradeço Conselho, muito a Aurora. disposição. Presidente do Eu Conselho. sou presidente do Conselho. Olha só. Nossa, Aurora, eu não sabia, Aurora. Eu sou presidente de um monte de coisa, você vê? Legal, parabéns, legal. E, na verdade, assim, eu queria agradecer muito essa disposição de você ter vindo conversar aqui, né, nesse fórum da SBPM, porque, da mesma maneira como foi importante eu encontrar você na minha vida profissional, para os pesquisadores, é muito importante essa abertura para a gente entender essa questão do branding. Porque pesquisa sempre foi muito mais na linha do posicionamento, de avaliar produto, isso que, e sempre essa questão intangível era alguma coisa que era difícil de avaliar, era difícil de concretizar, né? E aí eu acho que, felizmente, a gente encontrou a Joanne, né, na época da Millward Brown Ótimo, que estava usando o Brand Dynamics para... E entrou nessa filosofia que eu admiro muito e que respeito muito, que era não usar a caixa preta para fazer valoração de marca, valoração de marca, né? E nessa de não usar a caixa preta, felizmente, nós entramos com a metodologia de pesquisa para estar fazendo. Então, nós conversamos muito, acho que discutimos muito, brigamos muito, enfim. Não brigamos não. Mas eu acho que foi muito útil, aprendi muito. E parabéns aí pela sua nova empreitada. Eu acho que você é um grande empreendedor, eu sempre e admiro essa sua disposição de estar escrevendo para compartilhar esses conhecimentos, né? E disposição mesmo, porque, por exemplo, eu hoje já não tenho mais essa disposição, entendeu? Mas, e inclusive com relação a livros, eu escrevi um livro, né, sobre pesquisa, técnicas de pesquisa, que é basicamente um manual para você fazer pesquisa de mercado. Eu acho que em 10 anos, o que mudou a parte de online, que eu deveria escrever um complemento do livro, tenho ele pronto, mas eu não tenho essa disposição, entendeu? Então, eu acho que você ter tido essa disposição, eu acho fantástico e, assim, legal. Parabéns, tá? Nossa, vindo de você, Aurora. E eu me lembro das nossas discussões quando começou, né? A gente namorou desde 2007 até 2013, até fechar o deal com a Millward Brown, né? Isso. Mas mesmo assim, mesmo dentro dessa época, me lembro que, independente da gente estar sócios ou não, né, com a WPP, com a Millward Brown, você fazia muito projeto juntos. A gente fez vários clientes, eu posso enumerar uns 20 clientes que a gente fez juntos, verdade. Né? E assim, com muito respeito mútuo, eu achava muito legal a equipe da Millward Brown. Olha aí o Ricardo, a gente fez um projetão. Não, é o projetão, Então, mas eu falo para a Val isso até hoje, eu sou muito claro para mim, o pessoal da Millward Brown é muito bacana, assim, nossa, eu tenho um respeito profundo por essa empresa, né? E tanto que até hoje eu estou fazendo projetos com eles, de brand valuation, estou fazendo muitas coisas. É verdade. E a metodologia da Millward Brown é fantástica para isso. É muito interessante. Oi? Fui citado aí pela Aurora, vou aproveitar para entrar. Ô, Ricardo! Nossa! Tudo bem? Oi, Aurora. E aí, Ricardo? Oi, tudo bem?
Lembrei daquele projeto, né? Aquele projeto foi muito legal de fazer, né? É verdade, é verdade. Aquela Para quem não pirâmide conhece, o realmente Ricardo da Atta, ele foi o responsável pelo projeto da Petrobras, tá? Que inclusive contratou tanto a Brand Analytics como a Millward Brown, né? Que foi um dos primeiros projetos que a gente fez, foi em 2007, né? Não queria citar nomes aí, Ricardo, mas enfim, né? Mas, pô, que legal que você tá aí, cara. Como que tá? Como que você tá? Legal. A gente pode até botar mais velho. Em 2013 a gente fez aquele na Bolívia também, que foi muito legal, né? YPFD, né? Pô, que está no seu livro, acho que segundo livro, alguma coisa assim. Isso. Que legal, Ricardo. Bacana. Realmente, eu acho que o Tomia e a Millward Brown a gente estava na vanguarda aí de brand valuation e de pesquisa de branding, porque, inclusive, o Ricardo Guimarães foi um dos primeiros caras que, nossa, eu tenho maior paixão pelo Ricardo Guimarães, e foi com ele que a gente começou a fazer todo o trabalho de branding para o Banco Real, né? Que legal. O Ricardo Barbosa, esse pessoal todo, né? Então... Tomia, deixa eu aproveitar e botar você aí numa situação aí mais difícil. Vamos lá. Quais são suas impressões aí sobre uma possível não está acontecendo já, mas evolução da globalização das marcas chinesas? Tomia, antes de você responder essa pergunta, só te falar que tinha uma pessoa inscrita para falar, tá? Também, que é a Alexandra. E depois da resposta para a Alexandra Silva, a gente vai fazer o sorteio, tá? Do exemplar do livro. Tá? Vou fazer o sorteio enquanto o Eduardo estiver respondendo essas duas perguntas. Aliás, eu queria mostrar para vocês o sorteio, né? Para fazer isso de forma mais transparente, tá? Então, assim que o Tomia responder a última pergunta, né? Que é da Alexandra, eu compartilho a minha tela e faço o sorteio para vocês, tá bom? Para a gente fazer o sorteio aqui, tá? Bacana, pode falar, Eduardo. Daqui a pouco eu respondo para você, Ricardo. Tá bom. Pode fazer sua pergunta, Alexandra. Posso fazer? Oi, boa noite, Eduardo. Eu trabalho como analista de redes sociais para uma empresa de marketing de influenciadores. E o que a gente tem percebido o que a gente percebeu durante a pandemia foi uma dificuldade enorme das marcas se posicionarem, né? A gente teve, se a gente for conversar até de anos anteriores, um movimento voltado ao feminino, um movimento voltado às questões LGBTQI, e esse ano pautado na questão do racismo, né? E a gente viu pouquíssimas marcas brasileiras e até poucas marcas americanas realmente se posicionando de uma forma clara. Mesmo alguns dos nossos clientes quiseram realizar algumas coisas, mas não sabiam como. Então, eu queria entender, do teu ponto de vista, como que os profissionais de insights podem ajudar as marcas a entenderem que se posicionar pode significar crescimento e pode significar maior valor de marca. Então, eu acho que se de repente, dentro do propósito da marca, tá? De cada marca é cada marca, tá, Alessandro? Então, assim, se dentro do propósito da marca, né, o tema de inclusão e diversidade, tá, é um tema muito relevante, tá? Aí, se entrar nesse modelo, na verdade, você está fazendo com que a sua oferta, né, ela ganhe em força. Então, por exemplo, quando você contrata uma pessoa que é uma pessoa que é um homossexual, não é que você está contratando um homossexual, é que essa pessoa vai trazer para o seu produto, tá, coisas muito interessantes que, de repente, vão atender às pessoas que são gays, né? Então, assim, eu acho assim, o que eu vejo, né, Alessandra? Eu vejo que tem um ponto importante, que eu ouvi uma vez o Igor Pulga, do Santander, falando, que eu achei muito legal. Ele falou assim, eu não faço inclusão porque eu quero, é porque eu quero que a minha solução seja diversa, porque hoje o mundo demanda por soluções diversas, né? O que acontece com muitas empresas que têm medo é porque, de fato, elas não praticam a diversidade. Então, muitas vezes, você tem medo. O fato de ter medo
é porque, de fato, as pessoas não estão praticando muito a inclusão e diversidade da forma como se deviam, né? Então, assim, eu vejo até um pouquinho antes, a Cíntia me perguntou um ponto, a gente estava discutindo um pouquinho o tema da Magazine Luiza, da cotas, né? Da cotas para pessoas, para os trainees, né? Que foi um tema muito polêmico, né? Eu acho que se a Magazine Luiza fosse tão inclusiva, ela não precisava fazer isso. O processo já seria tão transparente de tal maneira que ela não precisava transparecer isso, né, dessa maneira. Então, eu acho, de fato, o que acontece, acho que é muito um pouco minha percepção, né, que as empresas que têm, de fato, isso, né, como propósito, é indiscutível que ela vai conseguir ter valores, né? E não acho que é só comunicação, eu acho que é prática, é fazer isso no dia a dia, fazer com que a sua organização, né, esse propósito de marca, né, esteja em todos, e aí certamente você vai ter vantagens competitivas. Meu ponto é que muitas empresas, e poxa, isso eu coloco o Brasil em um estágio até que relativamente inferiorizado em relação a isso, tem medo de falar isso, porque de fato não sei se elas são tão inclusivas como falam, né? como deveriam, pelo menos. Isso faz sentido para você, Sandra? Obrigada. Aí você tinha uma resposta para o Ricardo, né? E aí a gente faz o sorteio. Entra aí, Ricardo. Quer que eu faça de novo? Não, já entendi. Assim, então, o ponto das marcas chinesas, né? Eu acho que é indiscutível, né? Esses caras vão dominar o mundo, tá, Ricardo? Assim, eu estive 2 vezes na China, fiz 2 missões na China. É indiscutível que assim, o que faz essa empresa, né? Você conheceu a Sinopec, você conheceu bem a parte até das distribuidoras de petróleo, né? Mas, pô, tem o Alibaba, tem o Baidu, tem coisa. As pessoas acham, né, que os chineses são aquela coisa do varejo antigo. Hoje benchmark de varejo é a China, gente. China está na frente de muita coisa. Né? Inovação então, também, né? Inovação de uma forma geral, ela está na frente. Não tenho dúvida. Assim, sabe? Todo mundo fala assim, China, não sei o quê. Né? Eu vi até umas besteiras do tipo, China foi, que nem o presidente dos Estados Unidos fala, né? Pô, a China foi quem trouxe o Covid. Isso é uma besteira gigantesca, porque assim, é uma coisa que assim, né, é muito complexa, né? Porque, na verdade, assim, você pega as marcas chinesas, o próprio ranking que a gente tinha lá do Brasil mostrava potências muito fortes, tá? Uma massa crítica enorme, uma massa crítica de pessoas com muito dinheiro, muita massa crítica. E assim, né, o que eu percebo é que a Lenovo entrou já está aqui, né? Assim, Verdade. Quem duvida e na verdade, né, as pessoas duvidavam de empresas coreanas. E você vê hoje a Samsung e a Hyundai, ela é a LG, Samsung e Hyundai são empresas que romperam mesmo, né? Então, assim, o que eu acho? Acho que vai ter muito isso, vai ter muito investimento de marcas, vão ter marcas chinesas, coreanas e enfim, tá? Eu acho que isso vai acontecer, né? E eu acho que a gente tem que, na verdade, as nossas marcas locais, né, as nossas marcas brasileiras, precisam ter um posicionamento global. Isso eu não tenho dúvida. Elas têm que buscar cada vez mais esse posicionamento global. Por quê? Porque, no fundo, é uma forma de você pulverizar até os riscos de você ter sucesso. E é uma forma de você também... Lembra da Petrobras? Na época que você estava, a gente fazia a expansão internacional da Petrobras, né? Putz, a inflação é uma forma de você fazer a sua marca ficar mais forte, né? E, expandir para a Argentina, era um grande desafio. Foi o projeto da Bolívia, lembra? Quando a gente fez aquele projeto de arquitetura de marcas da YPFB, maravilhoso aquilo, né? Então, assim, é uma coisa que chama atenção, né? Então, assim, mas vários desafios culturais, né? Apesar de ser próximo, uma cultura próxima, mas não é a mesma coisa, né? Não. E aí o que o Rodrigo colocou, o Rodrigo falou um pouco disso, né? Quando a Quaker comprou a Snapple, tinha um problema cultural aí, entendeu? Como é que faz isso, né? Eu também acho que esse é um grande tema para as empresas chinesas também pensarem, porque, hoje, na história da marca do empregador, né? Poxa, eu teria dificuldade para ver, acho que muita gente pensaria até antes de entrar numa empresa oriental, não é só chinesa, tá? Japonesa e coreana também, tá? Então, assim, acho que tem isso aí e é uma dimensão muito forte, viu, Ricardo? Maravilha, Tomiya. Tá feliz de ver, cara. Parabéns. Obrigado, Ricardo. Obrigado por estar presente aí. A TikTok, né? O que é a TikTok? Nossa Senhora.
entendeu? E agora, Aurora, a discussão que eles fazem, né, meu, desse tema e o medo que as pessoas têm, que acho que as pessoas morrem de medo disso também, né? Elas morrem de medo do que eles não conhecem, né? E, enfim, né? Não sei se é devido ou indevido, mas enfim, eles morrem de medo, assim, não é uma coisa simples, você não sabe o que é a lei de proteção de dados mesmo, privacidade, uma série de pontos que eu acho que as pessoas têm medo mesmo, né? Queremos ganhar o livro. Opa! Ih, você está no mute. Já tirei. Eu estava aqui organizando sorteio justamente, né? Uma vez, agora recentemente, falar em LGPD, eu participei de um webinar, né, sobre isso, né? E aí o pessoal que estava promovendo sorteou, né, alguns exemplares lá de um livro. Só que eles sortearam, eles pegaram a lista de todas as pessoas inscritas, né? Que sempre o número de inscritos é bem maior, né? Sortearam para mais de 200 pessoas que se inscreveram. Só que na sala mesmo, assistindo, né, tinha muito menos, né? E aí, dos 10 exemplares, só 2 pessoas que estavam na sala ganharam um livro, né? E ficou todo mundo revoltado no chat, reclamando. E aí, com base nisso, eu falei assim, meu Deus do céu, se um dia no evento da SBPM a gente fizer um sorteio, a gente tem que fazer diferente, né? A gente tem que fazer para quem está na sala, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Agora. Olha, com base aqui na lista de presença, né? De realmente quem está aqui agora no momento, né? A gente numerei aqui. E a gente tem 19 pessoas presentes, né? Não estou me incluindo aqui. Então, vou entrar no site Random. Cintia, acho que você me esqueceu aqui. Tá faltando gente. Tá faltando? Então vamos lá. Mário Ruggiero tá fora. Tá fora? Peraí, deixa eu achar aqui. Não achou? Peraí, então vamos lá. Deixa eu tirar o filtro aqui. Mário. 26 pessoas. Tá. Vamos lá, Mário. Vamos lá, amarelinho. Vamos ver, quem mais? Fabiana. Fabiana já tá... Não, Fabiana não. Fabiana tinha 2 vezes, eu terminei esquecendo de... Então, deixa eu apagar o número aqui. Mais alguém? Eu tô aí. Você tá aqui, Aurora. Tomia não tá, Eduardo já foi embora, Guilherme já foi embora, Giovana já foi embora, tá vendo? É que tem 2 filtros aqui, tem o filtro de todo mundo que fez check-in, né, que veio, e depois só quem tá aqui agora. Okay, e a Oriana tá aí? Quem, Cintia? Oriana tá aqui, Tá, Rodrigo saiu. Ok? Então, vamos lá. Vou filtrar pela cor. Agora eu vou ter que numerar tudo de novo. E, Eduardo, só complementando o que você respondeu, a gente está fazendo uma análise sobre Black Friday e a gente está... Ano passado, o Dia dos Solteiros na China foi o dobro em ganhos do que a Black Friday do planeta inteiro. Sério? Então, e a gente, esse ano, o Alibaba está aqui, presente, né, fazendo propaganda em português, com o site em reais. Então, a gente está numa expectativa bastante grande de que se eles vão soltar alguma coisa no dia 11 de novembro, que é Dia dos Solteiros. Então, vamos lá. 20 pessoas, tá? Alguém não está aqui na lista? Agora a lista está justa, né? Então, vamos lá. Vou entrar no site random.org. Então, temos aqui, vamos gerar um sorteio de 1 a 20. 6, número 6. Vamos ver quem é o número 6. Ellen.
Ellen Araújo, tá aí? Se não tiver, não vai ganhar. Oi, Ellen. Sou eu. Mostra a carinha aí, mostra a carinha aí pra gente. Peraí. Oi, Ellen. Pô, que legal. Tudo bem, parabéns. Nossa, que feliz. Estou louca para ler. Adorei, parabéns pela apresentação, pelo livro, por tudo. Nossa, fiquei muito feliz. Que legal. Eu falei com o pessoal da editora Senac, então a gente vai, eu estava falando com a Cíntia também, aí a gente vai encaminhar para você o link do livro, do e-book, tá? Então a gente... Nossa, vou ficar muito feliz, achei maravilhoso, aprendi muito, coisas que eu não sabia tanto assim, trabalho com pesquisa, tá? Trabalho com pesquisa há mais de 20 anos, mas a gente acaba se especializando em outra área, tal. Ótimo. E achei muito legal, muito legal. Obrigado, viu, Ellen? Obrigado aí. Obrigada a você, obrigada então, mesmo. Tá obrigada, então, Cíntia. Então a gente encaminha para você o link pelo seu e-mail, tá bom, Ellen? Que bom, e aí, obrigada, viu? Aproveitando... Prazer também. Ela esteve participando aqui do evento da SBPM na Exomar. Aí que a gente se conheceu. Olha, então aproveitando aqui para finalizar, quem não teve a sorte da Ellen, não foi sorteado, entrem na Amazon, no Google ou na Apple, tá? E comprem o livro do Eduardo Tomia, tá? Então, Eduardo, obrigada, queria te agradecer. Boa noite, obrigada. Queria muito agradecer, tá? A sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigada, foi uma honra, né, para a gente você ter aceito o nosso convite para fazer o seu lançamento do livro aqui com a gente. Né? Espero que todos tenham aproveitado bastante, espero que o Eduardo tenha gostado aí do evento. Infelizmente, né, não tem coquetel, mas, né, fica um brinde aqui, muito sucesso para a Tomia. Eu tô com Coca-Cola aqui, pô. Parabéns, Tomia. E muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com com todo mundo, com toda a comunidade. Legal. Cíntia, eu queria mais uma vez agradecer aqui, fiquei de verdade emocionado com pessoas que estão aqui, eu vi agora a lista das pessoas que estão até agora, né, já são 8h30, né, gente, tem sexta-feira, né, sextou, né, então assim, cara, eu fiquei muito feliz de ver pessoas aqui, amigos nossos, né, clientes, pessoas que tiveram experiência, né, e, poxa, eu queria agradecer esse espaço, tá, Cíntia, muito obrigado, conta sempre com a gente para qualquer outro ponto aí que vocês queiram aí, então, poxa, é uma honra grande aí, também aprendi bastante aqui nesse chat aqui. Então, gente, muito obrigada, né? Vamos finalizando o evento de hoje. Por favor, entrem nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente tem novos eventos aí já temos um webinar novo agora para o dia 30 de setembro, e a gente vai lançar uns cursos novos aí também no mês que vem, tá? Muito obrigada, uma boa noite para vocês, tá? Boa noite. Tchau, boa gente. noite. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau, Aurora. Tchau. Beijo para todos.